Tenho 22 anos de mercado financeiro. Comecei meus primeiros investimentos no ano de 2003, comprando algumas ações, investindo em tesouro direto. Na época, para poder investir dentro do tesouro, precisava emitir um boleto dentro do site e ir a uma agência bancária e pagar aquele título através de um caixa, né? Ou seja, quanto que modernizou nesse tempo ali. E depois disso, né, eu comecei a poder investir profissionalmente, trabalhando no dia a dia dentro da gerência financeira da empresa que eu trabalhava, e minha função lá era gerenciar a carteira de investimento dos sócios. Só que a metodologia que a gente usava para poder gerenciar essas carteiras de investimentos era a partir da análise técnica, ou seja, análise gráfica, para poder ver qual o melhor momento para comprar ou vender aquela ação. Isso durou do período de 2004 a 2008. Como eu gostava muito dessa área de investimentos, eu resolvi fazer uma especialização na área de mercado de capitais e derivativos para poder me aprofundar mais sobre o tema, nos estudos, e resolvi dar aula, né? Eu comecei a lecionar em uma faculdade aqui na cidade de Belo Horizonte, a UNA, nos cursos de comércio exterior, administração de empresas, ciências contábeis e economia em algumas vezes, para poder passar, né, para os alunos ali a respeito dessa disciplina de mercado de capitais, poder falar a base a respeito de investimentos. Então eu buscava muito com meus alunos, tem alguns deles inclusive que são meus clientes hoje aqui dentro do BTG, a respeito dessa parte de motivar as pessoas a começarem a poder investir, a estruturar uma carteira de investimentos, tanto com a parte de renda fixa, né, dividindo por objetivos, quanto também na parte de renda variável e até mesmo em algumas situações a respeito de derivativos financeiros. Paralelamente à atividade minha de professor dessa faculdade, eu comecei a empreender no ramo de transporte de cargas, né, transportando tanto minério, ferro-gusa, materiais básicos como areia, brita, entre outros. Diante desses desafios, né, que foram sendo impostos, eu comecei a ter um pouco de dificuldade de conciliar, né, a parte acadêmica com a parte de empresário naquele momento, né, e acabei abrindo mão disso ali por volta do ano de 2015, mais ou menos. E, no entanto, eu sempre tive a vontade de poder ajudar as pessoas a aprenderem a investir, a poder saber como alocar o seu dinheiro melhor, como ter melhor resultado com os investimentos, como poder multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. E foi no ano de 2020 que eu comecei aqui com o foco inicial de poder criar algum curso, como eu cheguei a criar no ano passado uma mentoria específica para quem queria dar um passo a mais, de aprender uma metodologia de investimentos que pudesse trazer um resultado consistente ao longo do tempo. No entanto, eu percebi que, infelizmente, é muito complexo de passar um conhecimento de cerca de mais de 20 anos de mercado em poucas aulas para a pessoa poder pegar, porque o mercado muda e nessas mudanças de mercado muitas vezes a pessoa se perde, né? Tem dificuldade às vezes na análise das empresas, porque muitas vezes tem partes dentro do mercado, principalmente relacionada à parte de comportamento e de mentalidade para resultados, que é muito lenta para ser passado, né? Ou seja, é necessária uma vivência. Então, principalmente com relação aos ciclos econômicos. E as pessoas que entraram no ramo de investimentos aí há menos de 5, 6 anos, principalmente, como é grande parte dos investidores que estão no mercado hoje, eles não vivenciaram outros ciclos econômicos no passado. Então, eles têm dificuldade, às vezes, de imaginar a possibilidade que grandes mercados que vêm subindo aí há muitos anos podem entrar sim em uma queda consistente e duradoura por longos anos, e mercados que ficaram durante muito tempo abandonados e que não se valorizaram podem a partir desse momento começar a subir de forma consistente e transformar esses resultados, porque de um modo geral eles são sempre cíclicos, e esses ciclos eles se alternam ao longo do tempo, tá? Então envolve uma série de fatores que normalmente certos mercados andam um contra o outro ao longo do tempo. E eu estou contando essa história porque diante disso tudo, né, desses anos todos dentro do mercado, eu acredito que a melhor maneira para eu conseguir ajudar essas pessoas a estruturar essas carteiras de investimento, principalmente ela de uma maneira personalizada, porque eu acredito que nenhuma carteira deva ser igual à outra, porque os objetivos de cada pessoa, eles são diferentes. Cada pessoa está em um momento de vida, cada pessoa tem uma determinada quantidade de filhos, cada pessoa tem um objetivo financeiro específico, um sonho específico, e a carteira de investimento deve refletir isso para o investidor. Ele tem que conseguir visualizar isso dentro da carteira dele. Então, uma coisa muito comum que acontece no dia a dia é fazer análise de carteira que não estão relacionadas aos objetivos financeiros. É muito comum a assessoria, às vezes, buscar
somente aquela rentabilidade ali no curto prazo, aqueles percentuais para poder o cliente não ir embora, né? Não perder o cliente com esse foco, né? E não no sentido de atingir um objetivo, tanto de curto, quanto de médio, quanto de longo prazo, para essa consistência e esse crescimento, tanto patrimonial quanto da renda gerada pela carteira. E o trabalho de assessoria consiste primeiramente em fazer um diagnóstico com o cliente para entender realmente quais são os objetivos financeiros dele, qual o volume de aportes que ele consegue fazer, qual a regularidade que ele consegue colocar isso dentro do mercado, para a gente poder ir fazendo o direcionamento, estruturando essa carteira e mostrando o crescimento desses resultados ao longo do tempo, totalmente relacionado àqueles objetivos financeiros do cliente. Além disso, também, a gente tem feito aqui um apoio muito forte, tanto na parte do que a gente chama de banking, né? Da parte de, por exemplo, de cartões de crédito, para poder otimizar tanto o retorno, né, em milhas e outros benefícios que existem nos cartões. Aqui dentro do banco a gente tem possibilidades assim, muito interessantes, isentas de anuidade para determinados valores investidos, entre outras possibilidades que tem. E também a gente está com um foco bem agressivo, assim, em algumas questões relacionadas à parte de auxílio às empresas, né, a PJ. Muito com o olhar agora como cliente, né, porque como a minha vivência histórica, né, ao longo da minha vida profissional, ela não veio necessariamente de dentro do banco, né? Então, ou seja, eu tenho uma visão mais como cliente bancário. Então, eu estou buscando estruturar dentro da minha assessoria justamente como eu gostaria que eu fosse tratado como cliente pelos bancos, né, em matéria de velocidade das respostas, precisão das respostas, interesses alinhados aos meus objetivos, que eu acho que é uma grande carência que existe hoje dentro do mercado, é justamente que os bancos atendam realmente os interesses dos clientes. E muitas vezes os bancos acabam colocando muitos produtos que não estão alinhados aos objetivos dos clientes, né? Às vezes por conta de alguma meta, de algum gerente e tudo, e isso tem feito com que o mercado, né, que muitas vezes seja às vezes até mal visto pelos clientes. Então essa posição de estar do lado oposto agora, né, então se a vida inteira como cliente, tanto como pessoa física, né, como investidor, cliente bancário ao longo do tempo, e também como empresário, que já usei crédito de linhas de BNDES e outras linhas de banco, de capital de giro, a parte de estrutura de cartão de crédito, antecipação de recebíveis, etc., para poder solucionar para os empresários maneiras de captar crédito, né? Ou seja, de alavancar seus negócios, de gerar um crescimento mais saudável, sustentável, buscando reduzir esse custo financeiro, né? Isso é possível, a gente consegue fazer uma estrutura personalizada para os empresários, até mesmo dependendo do porte da empresa, dentro do mercado de capitais, criando produtos mais complexos e elaborados próprios para aquele tipo de empresa. Então tudo isso faz uma diferença muito grande em relação ao crescimento, né? Ou seja, essa diferença no atendimento e entender realmente a demanda do cliente, eu acredito que vai fazer com que tenha um resultado muito melhor, tanto da empresa, né, da pessoa jurídica, quanto também do resultado na linha dos investimentos, tanto em renda fixa quanto em renda variável para as pessoas físicas também.